Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DiretaCast, o podcast da Venda Direta, feito exatamente para você que tem dúvidas, que quer saber mais sobre esse segmento, esse setor da venda direta. E o melhor jeito de saber sobre isso é por quem fez ou faz a venda direta. Nossa, até bati aqui. Quem fez ou faz a venda direta. Então eu trouxe hoje uma convidada super especial para falar um pouquinho da jornada dela, contar o que está acontecendo agora na Mahogany. Ela é uma head de venda direta da Mahogany. Então eu estou muito feliz em estar aqui com a Darlene. E eu sou Marcela Quiroga, eu sou uma especialista em venda direta porque na minha trajetória também foram 30 anos como consultora, como promotora, como gerente. Passei por várias cadeiras na venda direta e hoje eu tenho minha consultoria falando sobre construção de times de vendas. Então, a gente tá entre bons e Darlene, para mim, até uma visita a muito do que eu vivi na minha jornada de Natura, tá com você aqui hoje, porque a gente foi parceira em várias etapas lá atrás. Então, conta para quem está nos assistindo, quem é essa Darlene, como é que ela chegou até aqui. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui também com você, dividindo esse momento, né? E contar um pouquinho da minha história também. Então, eu sou Darlene Alves. A minha escola eu fiz na Natura, de venda direta. Então, eu começo a minha história com a venda direta na Natura, né? Onde eu vivenciei 19 anos nesta empresa, onde a gente aprendeu, né? E a gente cresceu, né? Eu falo a gente porque você também estava lá no mesmo período em que eu estava, né? Então, a gente bebeu da mesma fonte. Então, sim, aprendi muito, passei por diversas áreas, projetos, sempre voltado para a força de vendas, né? Para o relacionamento, que é uma área que eu gosto muito. E em 2015, quando eu saí da Natura, eu abri uma consultoria de treinamento e fui trabalhar com outras empresas, ajudar, contribuir outras empresas a construírem também seus canais de venda direta, né? Ouvir também um pouco do mercado de varejo, porque eu não conhecia nada do varejo, então eu fui também buscar esse tipo de informação no mercado. E eu encontrei a Mahogany em 2017, também convidada por uma pessoa que já tinha trabalhado com a gente lá na Natura, que era o Eduardo, que estava na direção da Mahogany e que me fez o convite para conhecer um pouco da empresa e desenvolver o modelo de venda direta junto com a Mahogany. E eu estou, desde então, na Mahogany, construindo o canal de venda direta. Passou todo o apuro da pandemia, né? Construindo isso, né, Dá? Sim, passamos, né? Em 2020, aí a gente viveu um momento muito atípico, crítico, que foi a pandemia, mas que nos trouxe muitos aprendizados, que para a Mahogany foi muito importante, principalmente para a gente entender a importância da venda direta deste canal até para a sustentabilidade de alguns negócios, né? Onde fomos obrigados a fazer negócios de formas diferentes. Então, a Mahogany é acostumada a fazer o negócio dela girar dentro de uma loja, num varejo. A gente teve que, sim, aprender e valorizar esse negócio que acontecia mais dentro de casa. Muito bom. E, Né? na verdade, vocês já estavam para ir por este caminho e quando veio a pandemia isso até ressaltou, né? Isso, a gente já estava trabalhando, né, a venda direta da Mahogany tem uma história já de alguns anos atrás, um desejo do nosso presidente fundador, né, desde 2010, 2012, que ele está sempre interessado no tema venda direta. Então já vai contando aí, já vai contando. Ele traz, né, em 2012, pessoas do mercado de venda direta para falar do canal de venda direta
para os nossos franqueados, né? E foi um momento bem crítico, porque alguns franqueados não entendiam muito bem ainda deste canal e se sentiram desconfortáveis até. Até fazendo uma interrupção rápida, tem muita marca que tem franqueado e que olha o canal com a venda direta como um canal concorrente ou até um canal canibalizador, né? Então, quando você faz essa jornada de conquistar até um franqueado, trazendo um modelo de negócio até adicional para ele, para quem está nos assistindo, pode prestar atenção na Mahogany, porque ela construir isso, a Mahogany e algumas outras marcas tiveram que fazer isso, de cortar o mato alto, de explicar como que pode agir junto, para que tenha complementariedade, para que tenha até crescimento, né? E a Mahogany passou, então, numa época onde poucos tinham feito essa estratégia, né, Dá? Sim, sim. É importante, Má, a gente falar disso, porque você falou de uma palavra, assim, essencial nessa conversa, que é a complementariedade. A gente não concorre, a gente se complementa, né, entre os canais. Então, quando a gente mostra para o franqueado a capilaridade que ele alcança com a venda direta, né, o quanto ele consegue atender e otimizar, né, de recursos físicos e financeiros também, trabalhando o canal de venda direta, que ele trabalha essa força de vendas fora da loja, fica tudo mais fácil, né? E quando ele começa a fazer a primeira venda naquela cidade que a loja dele não atinge, que a marca não chega, mas que pela venda direta chega, a resposta ele já tem aqui. Você não precisa ter muito esforço nesse momento para falar com o franqueado. Fica fácil. Mas naquele momento era fica difícil, fluido. Né? Naquele momento, ninguém sabia ainda como as coisas aconteciam. E tem muito mito. Né? As pessoas, mas então vamos virar uma Natura, uma Avon, então e as minhas lojas agora, elas perdem valor, porque a venda agora de Mahogany vai estar na revista, como é que vai ser isso? Né? E a gente trabalha desde então, né, essa valorização, esse reforço dos atributos da marca em todos os canais. Então, não é porque é venda direta, né, que a gente vai trabalhar de forma diferente os diferenciais da nossa marca. Perfeito. A gente vai, sim, reforçar sempre, em todos os canais, os diferenciais que para a gente são essenciais. Mas continua lá na cronologia, que eu interrompi aí no meio do caminho, mas continua lá. Sim, na apresentação. Sim. Então, aí, desde então, né, a gente plantou, o seu Jaime plantou essa sementinha lá em 2012 e a gente teve um dos nossos franqueados, que hoje é o nosso maior franqueado, que tem o nosso maior CD na Bahia, ele se interessou e ele começou a fazer a venda direta. Também uma pessoa visionária, uma pessoa que foi aprender um pouco mais desse canal, muitas vezes até sozinho, porque na época a empresa ainda não tinha uma estrutura de venda direta. Estava validando muita coisa. Estava validando, a gente oferecia para eles, até 2017, um catálogo para que eles fizessem essa abordagem para recrutamento de revendedoras, né? Mas a gente não trabalhava um composto promocional específico, a gente não trabalhava um modelo de negócio bem desenhado. Então, ele foi fazendo, e ele foi crescendo, e ele passou a ser uma boa prática que a gente começou a disseminar dentro da empresa. Foi o piloto do piloto do piloto, né? Exato. E aí, nada melhor, né, para os nossos franqueados ouvirem alguém que veste o mesmo sapato que ele, falando bem do canal de venda direta. Então, foi disso que a gente precisou. A gente precisou de alguém que apostou também na venda direta junto com a gente, né? Na época eu ainda não estava, mas que começou já a criar esse interesse dos nossos franqueados pela venda direta. Eu chego em 2017, né? A gente organiza e formata um modelo de venda direta
com um modelo de negócio mais definido, regras de negócio bem definidas. A gente passa a trabalhar com posto promocional específico para a venda direta, e isso foi importante, porque sim, tem um investimento de todas as partes, né? Tem investimento da franqueadora, tem investimento do franqueado, mas ele começa a ver que o volume de negócios vem à medida em que ele passa a investir mais nesse canal e as coisas vão fluindo, né? Hoje a gente já tem 19 centros de distribuição espalhados aí pelo Brasil, fortemente no Norte e Nordeste, onde a gente atende exclusivamente as nossas revendedoras. Os CDs, eles não atendem o franqueado, eles atendem as revendedoras. Os CDs são de franqueados. Ah, muito bem. São parceiros nossos que começaram operando a venda direta dentro das suas lojas, num modelo híbrido, onde ele atende consumidor final e consultora. Num determinado momento, essa operação de venda direta, ela atinge um volume que ela começa a atrapalhar a dinâmica do varejo, a dinâmica da loja. E aí esse franqueado sente a necessidade de abrir um espaço exclusivo e específico para atender essa revendedora. Então a gente fala, tomou, né, forma, cresceu e agora a gente precisa ir para um espaço único para atender a revendedora, que é onde nascem os CDs. É o nosso berçário começa dentro da loja. Então, o nosso franqueado hoje de centro de distribuição, ele precisa ter uma loja Mahogany, ele precisa ser um franqueado Mahogany. Essa é uma condição. Quando ele se torna um franqueado Mahogany, ele passa por um treinamento também de venda direta. Se ele se interessar, a gente vai avaliar perfil e entender se faz sentido ele abrir, junto com a operação dele de loja, a operação de venda direta. Uma spin-off, né? Um novo negócio. Sim. Aí, ok, a gente vai construindo, vai desenvolvendo. Quando ele chega e atinge uma maturidade que a gente entende que os dois negócios conseguem andar sozinhos, aí a gente parte para um CD. Além disso, a Mahogany trabalha um modelo de venda direta própria, tá? Então, eu tenho esse modelo de venda direta que a gente chama de terceiros, que são os CDs e as lojas híbridas, através do franqueado. Mas nós temos também, fortemente aqui na região sudeste, né, os setores de venda direta que trabalham no modelo mais tradicional de venda direta, se reportando diretamente para a gente. Aqui que a gente chama de venda direta própria, né? A gente procura, muitas vezes, fazer alguns testes, né? Colocar algumas situações que a gente ainda não tem certeza que pode ser algo para a gente migrar para o Brasil todo. A gente faz um piloto aqui com a venda direta própria, ambiente controlado, e depois a gente faz rollout para o Brasil todo. Então, a venda direta própria hoje tem um papel fundamental na venda direta da Mahogany. Quantas revendedoras vocês têm na venda direta própria? Na venda direta própria, a gente tem hoje um disponível de 3.000 revendedoras. É pequenininho. Mas é legal porque você faz dentro de casa a medição do piloto, né, da temperatura, da aceitação. Sim. E se a gente fala que a venda direta é uma venda por relacionamento, você se relaciona e traz rapidamente para dentro da empresa os inputs e os outputs que precisam ser feitos, né, Dá? Perfeito. Para a gente é muito interessante a gente ter essa oportunidade de trabalhar, né, o canal de venda direta própria, né? Então, a gente, em alguns momentos, a gente até brinca, né? Vamos fazer um teste aqui, um stress teste aqui, né, para a gente ver se faz sentido. Por exemplo, a gente testa o modelo nosso de crédito atualmente, dentro da venda direta própria. Eu não preciso expor o meu franqueado a nenhum risco antes de fazer esse teste, né, aqui na venda direta própria. Então, esse é um exemplo que a gente faz, né? E sabe o que eu acho muito legal? Quem está nos assistindo, às vezes fica na escolha de Sofia achando o melhor modelo de negócio.
Tá, o melhor modelo de negócio, a gente, olhando de fora, um empresário fica olhando se ele vai partir para um mononível, binível, multinível. O que a gente está trazendo, e eu acho que essa é a riqueza, quando a gente traz a pluralidade, não é sobre isso. É sobre ter um modelo de negócio também com parceiros, também com um modelo de negócio onde a tua franquia pode ser sobre o varejo, mas pode ser sobre o CD, pode ser um modelo onde eu trabalhe descentralizado e o CD faça um processo de atração e gestão da força de vendas, mas eu tenho o meu. Então, para quem está nos assistindo, a pluralidade que a gente tem, ela por um lado é plural, você faz opções de acordo sempre com a sua proposta de valor, a sua proposta de trabalho, a sua governança e planejamento, mas também o fio condutor disso tudo, que você está deixando muito claro, é o relacionamento. Como é que eu me relaciono com um parceiro, que eu tenho um contrato, que eu tenho um franqueado com direitos e deveres muito severos, muito transparentes e também muito bem estruturados, mas eu tenho também como é que eu me relaciono com a revendedora, que é a revendedora dele, porque esta pessoa que é revendedora dele vai levar o meu produto, vai levar a minha experiência Mahogany para o consumidor final. Como é que eu me relaciono com a força de vendas própria? Isso. A força de vendas própria, que ela não tem a pretensão de levar uma experiência para o consumidor diferente das outras, mas ela tem dentro de casa um canal de ouvido muito rápido, né? Isso. E uma coisa que eu acho também muito importante, a proposta também, a gente pode ter uma proposta, um planejamento onde você trabalhe no pilar de massa e você pode também ter uma proposta diferente de uma vertente mais voltada ao premium, mais voltado ao desejo de algo com um valor diferenciado. E por este caminho do diferenciado também, não a massa e não a quantidade, mas sim uma estratégia mais voltada para o premium, mais do produto de desejo, eu queria que você comentasse essa proposta, então, que a Mahogany desenhou desde sempre. Eu vou comentar, mas eu queria voltar um pouquinho Opa, bora! num ponto que você trouxe que me fez lembrar de um tema que eu adoro falar na Mahogany, que é assim, né? Para você entender a complementariedade dos canais, é que se você for pensar, hoje uma pessoa, um empreendedor que vem para a venda direta, né, normalmente ele tem um sonho de quê? Ele entra para a venda direta muitas vezes, eu não sei se eu posso dizer na maioria das vezes, com o sonho de futuramente ter um negócio próprio, de abrir um espaço, de ter uma lojinha, né? E na Mahogany eu ofereço essa oportunidade para a revendedora. Então a revendedora Mahogany, ela tem O negócio próprio, né? inclusive, né, um modelo de negócio, um modelo de loja que a gente comercializa, que é um modelo dedicado à revendedora. Então, hoje, nós temos exemplos de franqueados que começaram com a nossa venda direta lá no Norte e Nordeste, atendendo revendedores que hoje são franqueados. Então, a gente tem histórias lindas, 2 histórias lindas de ex-revendedoras que hoje têm seu centro de distribuição, atendendo, captando, recrutando novas revendedoras. Histórias maravilhosas, e eu queria trazer essa questão para a gente encerrar o assunto de complementariedade. Não encerra não, continua, de né? canais, né? Para você ver o quão é importante a gente tratar isso como complemento e não como concorrência ou algo que vai prejudicar, né? É o contrário. Né? Perfeito. Então, às vezes, a pessoa naquele momento, ela não tem a oportunidade de abrir uma loja, de investir numa loja, mas ela tem a oportunidade de entrar na venda direta, que não tem investimento inicial, desenvolver o negócio, inclusive até testar se aquela loja, se aquele negócio, se aquela marca vai bem naquela região,
E quando ela vai mesmo partir para uma loja física, ela já vai com muito mais estrutura, muito mais certeza de que aquele negócio vai se desenvolver no Ela já local. se testou, né? Ela já se testou, ela já testou a marca no local. Para a gente é muito importante, né? Porque imagina, toda vez que você abre e fecha uma loja, não é legal para você, não é legal para o empreendedor que colocou o dinheiro dele ali naquele negócio. Então, para a gente, o modelo de venda direta, ele se torna cada dia mais importante. A gente vê cada dia mais valor, né, nessas situações que a gente encontra aí com essas pluralidades que a gente tem Você sabe, nesses canais. a gente não vai encerrar esse assunto, não. A gente vai continuar falando sobre essa complementariedade da Lene, principalmente porque tem um número do empreendedorismo que eu acho bem interessante, até por empreendedorismo feminino. 48% das mulheres empreendem por necessidade, não é por oportunidade. Ela saiu do mundo corporativo, ela foi demitida, ou ela precisa se lançar para sustento da família. Então, ela precisa. Quando ela precisa, ela vai para uma situação que, assim, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Né? E por onde eu começo, algumas vezes, essa empreendedora vai na zona de conhecimento até de raiz. Então, 65% das empreendedoras começam em serviços. Esses números eu tenho da Rede Mulher Empreendedora, onde eu faço um trabalho voluntário. E ela começa em serviços e normalmente é em beleza ou alimentação. São os campeões. E aí, o que a gente está falando é da oportunidade dela começar no serviço, por necessidade, mas numa área que é raiz, que é a área da beleza ou da alimentação. Então, é muito aproximado dessa realidade do empreendedorismo feminino. E hoje, a gente vê o empreendedorismo feminino, falando mais um dado, né? 52% dos novos negócios dentro da Junta Comercial de São Paulo eram abertos por mulheres. Eram porque a gente teve a pandemia que deu uma mudadinha no cenário, mas é muito relevante dar essa oportunidade de negócio. Com certeza. Nesse empreendedorismo de necessidade, com uma barreira de entrada pequena. Isso. Então, eu acho que é incrível essa oportunidade que a gente traz para o mercado, né? Com certeza, com certeza. E agora, voltando na sua pergunta da Bora. questão do premium, né, de como a gente trabalha essa questão, para a gente, né, a gente parte do princípio que a gente vai trabalhar sempre com os mesmos produtos, tanto na loja, quanto na venda direta, quanto no e-commerce. E a gente trabalha com linhas premiums, né? A gente trabalha com produtos premiums. Então, a gente não vai competir com preço. Essa é a estratégia de vocês. Então, a gente precisa que a nossa revendedora, que a nossa consultora, ela entenda isso. A partir do momento que ela entende isso, que a gente vai trabalhar com um produto que ela precisa, né, e que ela vai contar para o cliente dela que o diferencial daquele produto não é o preço, né, tudo fica mais fácil. Né? E se a gente for pensar, né, no quanto também desta forma eu estou desenvolvendo esse empreendedor, né, que com um produto com valor agregado maior, o lucro dele é maior também, né? O quanto isso, né, a gente está desenvolvendo esse negócio, esse empreendedorismo na cabeça dessa revendedora e desse empreendedor que está com a gente e o quanto ele está mais perto, né, de chegar no sonho dele, que muitas vezes é abrir um espaço físico. Né? Então, hoje, o nosso forte, a gente trabalha fortemente em mostrar o nosso diferencial do produto, os atributos da nossa marca, que a gente quer sim se diferenciar, né? E também nas oportunidades que a gente oferece para aquele empreendedor, né? Quando ele passa um pedido com a gente, quando ele vende um produto nosso. Hoje a nossa categoria mais vendida é a categoria de fragrâncias, né? Depois vem corpo, depois sabonetes. Mas a nossa categoria de fragrâncias é muito mais forte na venda direta do que em qualquer outro canal da Mahogany hoje. O percentual hoje, o share de fragrâncias hoje na venda direta é maior.
E olha que bacana, o que a gente está falando, imaginando de novo, ó, quem está sentado assistindo, como é importante dentro da empresa, se você tem a sua empresa e pensa em entrar na venda direta, a tua estratégia ela tem que estar alicerçada antes, porque muitos empresários podem pensar assim, bom, eu quero um produto na mão de revendedoras, vou fazer a conta do CAC, né? Quanto custa a aquisição de cada revendedora, eu pago tanto de comissionamento, meu plano é tanto, e eu vou crescer em tal geografia, então até daqui 14 meses, 18 meses, 24 meses, eu faço o meu plano e parece que é tudo linear assim. Mas a gente está falando que antes disso, qual é a tua estratégia como companhia, né? Qual é o teu posicionamento como companhia? Como é que você vai fazer a gestão desse teu movimento, do seu planejamento? Então, no caso da Mahogany, bom, eu vou me posicionar como um produto com diferencial de excelência em termos de serviço, de possibilidades boas para o franqueado, para o empreendedor na ponta, para o cliente que vai ter um produto interessante. E eu construindo isso tudo, aí sim, como é que eu faço para executar? Então, muitas vezes um empresário vê como é que eu faço a execução. 2 passos, 2 casinhas atrás, é como eu planejo, como foi o Jaime, né? Como é que eu planejo isso em termos de onde eu quero chegar com esta companhia, com este propósito, com este portfólio. Vai mudar o portfólio, vai mudar o cenário, vão mudar várias coisas, mas algumas premissas estão muito bem estruturadas, né? Exatamente. Isso é essencial mesmo, o que eu não abro mão, né? Isso é muito forte, muito enraizado dentro da Mahogany, né? Então, a gente não abre mão da qualidade do nosso produto. A Luísa Trajano fala um termo que eu acho ótimo, né? Quais são os inegociáveis, Isso. né? Né? E o Jaime tem isso muito forte também. Então, ele não negocia. E ele comenta, se a gente entender que um produto X, para ser lançado, ele não tem um preço comercial, um preço que a gente entende que não vai ser legal para a gente lançar, mas que eu teria que abrir mão da qualidade para ter um preço competitivo, eu prefiro não lançar esse produto. Eu abro mão de trabalhar esse produto, porque a qualidade, esse diferencial e esse reconhecimento que a gente já tem, a gente fez uma pesquisa recentemente, e isso vem muito forte no discurso do nosso cliente, né, de qualidade, de sofisticação, de exuberância, que são os atributos da nossa marca, e a gente não vai abrir mão disso para trabalhar nenhum canal, né? Então, cada vez mais a gente traz isso para todos os nossos stakeholders. A gente não vai abrir mão disso para trabalhar e competir em preço. Nós não temos esse interesse. O nosso interesse é continuar levando e fortalecendo os atributos da nossa marca para o nosso cliente, que foi o que a gente construiu até hoje, né? O que construiu até hoje a nossa marca. E aí, uma coisa que eu acho que ali abarca, né, tudo isso, qual que é a linha de comunicação? Como é que vocês estão presentes nos canais de comunicação digitais, presenciais e tudo mais? Eu lembro, eu assisti até uma live da Mahogany um tempo atrás pelo Facebook. Como é que vocês fazem a estratégia de comunicação para chegar para cada tipo de parceiro numa qualidade sem ruído? Porque também a gente tem um grande dificultador, né? Hoje a gente tem vários protagonistas da comunicação da nossa marca, né? Sim. Então, como é que você faz para o alcance, para o franqueado? Você está no canal de comunicação correto para atingir o franqueado, para ele ter uma linguagem limpa com você. Depois, como é que você está presente para conversar com a sua rede de revendedores, também com uma qualidade, sem ruído, para que ele também viva experiências positivas. E incentivando todos a crescer também, né? Hoje a gente trabalha fortemente o digital, né? Então, a gente está o tempo todo trabalhando as nossas redes sociais fortemente, né? A mesma campanha que vai
para o Facebook, é a mesma campanha que a gente trabalha em todos os outros canais, né? Então, existe essa integração aí na nossa comunicação muito forte, né? E a gente envolve o nosso franqueado, né? Ele é o primeiro passo. Então, por exemplo, na venda direta, a gente define a estratégia, então eu defino a estratégia, mas eu compartilho com esse franqueado que trabalha os canais de venda direta. O timing é diferente, É né? diferente. Eu compartilho com ele e, se necessário, a gente reconstrói a estratégia, né? E depois, para que a gente tenha tempo aí, né? Até chegar na consultora, até chegar no cliente final. Então, a gente trabalha com uma antecedência, né? Como todas as empresas, né? A gente trabalha, assim, com uma antecedência bem grande, mas a gente considera essencial, né? A gente envolver o franqueado, principalmente, nessa cadeia de comunicação aí, para que essa comunicação chegue lá no final para o nosso consumidor, para a nossa consultora, da maneira mais preservada possível. Porque a gente tem, e isso a gente não faz uma única vez, né, Marcela? A gente precisa fazer todos os dias, em todas as oportunidades que a gente tem de contato com esse franqueado, com essa consultora, com essa líder, né? A gente trabalha no modelo binível, com essa líder de negócio também. Então, a gente procura estar presente sempre em todos os canais e principalmente nos digitais, com todos esses públicos. E hoje dá para a gente ir encerrando aqui o papo bom, né? O que você vê de prioridades dentro da Mahogany, né? A gente tem, é lógico, os desafios estão por aí, né? A gente tem desafio de crescimento, a gente tem desafio de comunicação, né? Desafio de engajamento, desafio de alinhamento, porque você tem hoje todo mundo falando da sua marca. Como é que você tem alinhamento em todos os pontos? É difícil, né? Como é que você vê, dentro dos grandes desafios, tipo, as prioridades número 1, 2 e 3? A primeira é destacar os nossos diferenciais da marca, né? Isso, a gente entende isso como prioritário hoje, né? A gente destacar os diferenciais da nossa marca. Depois, a gente proporcionar a melhor experiência possível para o nosso cliente com a nossa marca. E aí, em todos os canais. Então, é uma mudança que a gente vem fazendo aí nas nossas lojas físicas, é a mudança que a gente faz na venda direta, é o ajuste que eu faço na minha estratégia de comunicação, no online. Então, a gente tem procurado, né, oferecer uma melhor experiência para o nosso cliente final com a marca em todos os nossos canais. Então, isso para a gente é a segunda prioridade. E a última é a gente aumentar a nossa relevância no mercado, né? Então, a gente precisa, sim, né, desenvolver, mostrar mais a Mahogany, chegar em lugares que a gente não chega ainda, né? Aumentando a nossa relevância no mercado aí de cosméticos. Você falando isso, eu lembrei de um fato. Eu fui gerente em 2009, por aí. 2000 alguma coisa, no Nordeste. E eu era gerente de uma região na Bahia, era uma região bastante agreste, né? Era Euclides da Cunha, uma região bem central ali da Bahia. E você falava assim, nossa, mas a renda per capita naquele município era baixa, você não tinha uma densidade demográfica muito alta. Como é que eu tinha, olha que interessante, a minha sexta melhor da gerência eram 18 mil consultoras que eu gerenciava. A sexta melhor era daquela região. E você fala assim, poxa, num mapeamento do pessoal de planejamento estratégico, não iria imaginar que os produtos teriam uma cesta colocada ali. E aí ela falava, a minha estratégia é vender produto caro. A minha estratégia é vender o que tiver dentro de um catálogo
o que as pessoas não mostram. E aí era muito interessante, ela mostrava perfumaria, ela mostrava skincare, itens caros, mas que davam muita recorrência para ela. E aí essa pessoa para mim foi icônica, nós trouxemos ela para um reconhecimento, né? A venda direta tem tanto reconhecimento em Salvador, e quando ela chega, ela tem uma dificuldade de mobilidade. E aí ela vai bem devagarinho no palco para receber o troféu de sexta colocada. Mas como ela chegou de muletas, com uma série de dificuldades, a gente fez a pergunta, né? Quer que a gente desça com o troféu, os 3 degraus que tinham? Ela falou, não, eu batalho bastante para ser a sexta melhor e eu quero ser homenageada ali em cima. Aí a gente, quando ela subiu os 3 degraus e se posicionou e levantou o troféu, você fala assim, olha, é muito bacana a estratégia dela, foi dela, não foi da companhia, a estratégia dela de olhar o produto premium, oferecer para uma cidade que não era mapeada como uma cidade de alto ticket, né? Uhum. E ela ter essa estratégia e ser uma vencedora e ser a sexta melhor da gerência. Você sabe, Má, que hoje a gente Legal tem... isso, né? É muito legal. Muito legal. Essas são histórias, né, e impagáveis, que a gente que vive a venda direta há tanto tempo, a gente tem no nosso currículo, né? Mas você sabe que hoje, eu conversando também com revendedoras, né, com as nossas consultoras, e elas têm muito forte no discurso delas o orgulho de vender Mahogany, o orgulho de ter o nosso catálogo, o orgulho de oferecer o diferente, o que não tem. Né? Então, muitas vezes elas falam, eu trabalho num hospital e lá as pessoas estão cansadas, porque lá tem 4, 5 revendedoras de X marca. Né? Todo mundo vende aquela marca. Então, elas têm muito orgulho, né? Isso é muito legal para a gente, né? De destacar o nosso diferencial. Elas falam, a Mahogany é presenteável. Né? Então, uma pessoa, ela não sente incomodada de dar um presente que, às vezes, ela pode se sentir incomodada porque está numa revistinha mais popular, ela fala. Então, ela vê valor hoje no que a gente também valoriza, que é o premium, que é esse cuidado que a gente tem quando a gente lança um produto, quando a gente oferece e da forma como a gente posiciona esse produto no mercado. Então, isso para a gente tem muito valor. Como a venda direta é democrática, não? Muito. Muito bom. Darlene, assim, a gente está encerrando essa nossa conversa de hoje. Nem parece que a gente está conversando há mais de 30 minutos. Eu tenho um carinho gigante pela história que a gente construiu e ainda pelo que vamos construir. Com as pessoas que nos assistem, com as nossas consultoras, com os nossos trabalhos, com todo esse setor que movimenta uma boa parcela do nosso PIB. Queria que você deixasse as considerações e seus contatos, se alguém se interessar... Opa, falei comi palavras aqui. Se alguém se interessar por saber mais sobre o modelo, sobre a Mahogany, sobre esse mercado, queria que você deixasse, então, ali o seu pitch final, né? Mas eu agradeço a oportunidade de falar da venda direta. Eu adoro falar de venda direta. A gente ficaria aqui a tarde inteira, um dia inteiro falando, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para falar de modelo de negócio, como constrói o modelo, regras de negócios, enfim, acho que a gente tem, sim, muito conteúdo, né? Mas eu estou à disposição para outros episódios, para falar com quem tiver interesse também, para fazer bench. Eu adoro, acho que a gente constrói, a gente aprende todo dia, né? Apesar de a gente ter muita experiência, mas a gente aprende todo dia com o novo, com quem está aqui no mercado, né? E a gente bebe muito da nossa fonte, né? E meu contato, né? Pode ser por e-mail, o darlene.alves@mahogany.com.br. Eu estou na Mahogany, né? E estou à disposição para falar da marca, para contar um pouco mais de como a gente trabalha o canal de venda direta e também para outras discussões. Fique super à vontade. Excelente. Ó, deixou a porta aberta para mais, hein, Dá? Muito bom, muito obrigada. Bom. Gente, é com muito prazer que eu compartilho mais um pouquinho, então, dessa jornada, dessa pessoa incrível que é a Darlene Alves. Sinto bastante orgulho da gente olhar para o que foi construído e pelo que pode ser construído através de empreendedores, de empresários que queiram saber mais da venda direta e lembrando do impacto que a gente traz
muito grande para quem tem um negócio de venda direta, o impacto social, o impacto ambiental, a gente sabe, nos pilares do ESG, né? Ambiental também, a venda direta proporciona também uma visão muito grande desse cuidado ambiental e também da governança. Acho que a gente tem empresas muito sérias fazendo esse trabalho de crescimento com um olhar mais global, mais sistêmico. Então, muito obrigada pela audiência. A gente se vê em próximos episódios do DiretaCast e eu tenho certeza que você vai querer falar mais sobre isso com Darlene, comigo e por tantos outros convidados que a gente trouxe aqui. Um beijo grande e a gente se vê. Beijo, obrigada.